Pai do Senhor, queridos, nós estamos iniciando a nossa live hoje para trazer uma palavra de esperança para você. Hoje, através da missionária Margarida, que vai trazer uma palavra para você nesse momento de quarentena, como você deve se comportar diante dessa situação dentro do seu próprio lar, tá certo? Tenho certeza que Deus vai te abençoar. A paz do Senhor, queridos, mais um dia na presença do Senhor. Hoje, quinta-feira, 26 de março, continuamos na nossa quarentena, como assim o Senhor tem nos permitido passar esses dias. E nós cremos que se nós olharmos com os olhos espirituais, nós podemos ver então que é propósito de Deus estarmos passando por esse tipo de situação. Nesta manhã eu gostaria de convidar você, desde já, a abrir a Bíblia. Abra, você que está conosco, você que nos ouve nesse momento, abra sua Bíblia e vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, que está lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao 24. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta também, onde nós estaremos refletindo um pouco acerca da palavra do Senhor nessa manhã. A palavra de Deus nos diz assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Queridos, nessa manhã nós queremos trazer uma breve reflexão. E iniciando fazendo uma pergunta: quem nunca passou ou está passando por situações desesperadoras? O fato é que todos nós passaremos por algumas difíceis aflições e precisamos aprender como lidar com elas. E o que fazer diante delas? Apesar de cada aflição e situação desesperadora, exige ações específicas da nossa parte. Existem algumas ações que a Bíblia nos ensina, que certamente funcionarão para qualquer situação. Mas antes de falarmos um pouco sobre esse texto, eu quero citar aqui o personagem. Esse personagem que irá nos ajudar a ver o ensino de Deus sobre isso. E esse personagem é Jairo. Ele era o chefe da sinagoga, citado no texto que nós acabamos de ler. Jairo vivia uma situação desesperadora. A sua filha estava morrendo. A Bíblia diz que a sua filha estava totalmente enferma. E nesse momento, Jairo, ele se desesperou com aquela situação, aquela aflição de ver a sua filha realmente passando por essa situação. E aí, queridos, e diante dessa situação desesperadora que nós vemos, algumas coisas aqui que Jairo fez e que fizeram toda a diferença para que ele passasse por essa situação de forma vitoriosa. Por isso, o tema dessa reflexão é: que comportamentos devemos ter diante de situações difíceis e desesperadoras, Nós sabemos da situação em que nós estamos enfrentando. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que não é nada agradável passar dias e dias dentro de casa, sabendo que como está o nosso país, como está o que ele pode virar, o que ele pode se tornar um caos diante dessa toda situação. Mas quando nós vemos pelos olhos espirituais, quando nós conseguimos enxergar pelos olhos espirituais, então nós conseguimos
nos comportar de forma que agrade ao Senhor. E aí eu pergunto para você, pai, para você, mãe, que está nesse momento me ouvindo, como você tem se comportado diante dessas aflições? Não somente nesse tempo que nós estamos vivendo, mas em outras aflições que nós poderemos passar. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele nos afirmou que nós passaríamos por aflições, né? Jesus não nos enganou a respeito disso. Então, queridos, para nos comportarmos de forma agradável a Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, como fez Jairo, procurar a Jesus, né? Acompanhe com a Bíblia. No verso 22 diz: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostou-se aos seus pés. Querido, Jesus, ele estava fazendo a sua missão como de costume. Mas naquele dia, um homem saiu da sua zona de conforto, saiu do lugar da sua resistência e buscou ao Senhor Jesus. Ele era Jairo, o chefe de uma sinagoga. Ele era um homem importante, né? Ele era vamos dizer, uma autoridade. E o texto nos fala que ele, como sendo o principal da sinagoga, ele veio e prostou-se aos pés de Jesus. O que nós podemos aprender com essa situação, irmãos? Com esse ensino? É que existem situações desesperadoras e difíceis, e elas exigem que nós intensificamos a nossa busca, que derramamos o nosso coração, né? Que mais do que nunca nós nos empenhamos em buscar o Senhor, o Todo-Poderoso, porque nele nós encontramos a resposta das nossas dores. E Jairo, ele fez isso, né? Jairo, ele preferiu sair do seu lugar de conforto, do seu melhor lugar onde ele estava, mas ele preferiu sair para buscar a Jesus, né? Para ter um encontro com o Senhor, para buscar, para pedir a Ele que Ele intervisse, que Ele realmente pudesse curar a sua filha, que já estava morta praticamente, né? Mas ele acreditava naquele momento que ele se levantou, que ele buscou a Jesus, que ele procurou força e foi lá até o Senhor Jesus. Então ele encontrou forças para lutar, para pedir, para buscar uma providência que ele não encontrou em lugar nenhum, em caminho nenhum. O único caminho, a única solução que Jairo encontrou naquele momento foi procurar Jesus Cristo. Então, queridos, nesse momento de quarentena, ou até mesmo antes dela chegar, quem você tem procurado resolver os seus problemas? Qual é o pai ou a mãe que vê o seu filho em situação difícil e que não procure buscar ajuda para que ele seja sarado, curado, resolvido o problema dele, né? Mas a pergunta é: quem nós temos procurado nesse momento, né? Então, assim como Jairo, nós devemos procurar Jesus. Assim como Jairo, ele nos ensina que é a forma como eu e como você, pai e mãe que me ouve nesse momento, é a forma pela qual nós devemos nos comportar. Em primeiro lugar, procurando a Jesus, porque se nós o procurarmos, Jesus, ele está sempre disposto para nos ajudar. Em segundo lugar, qual o nosso comportamento que pode agradar a Deus nesses momentos difíceis e desesperadores? Em segundo lugar, aprendemos que, como Jairo, que Jairo clamou a Jesus. No verso 23 você pode perceber: e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Queridos, olha só a fé deste homem. Ao ele encontrar Jesus, Jairo, ele sabia muito bem
diante de quem ele estava. Ele sabia que ele estava diante do Todo-Poderoso. E a súplica, ele estava pedindo socorro ao Senhor, e essa era a súplica que Jairo, naquele momento, ele precisava fazer. A Bíblia diz, insistentemente lhe suplicou, diz a palavra de Deus. Queridos, Jairo sabia aquilo que ele buscava, né? Ele sabia onde procurar e sabia que podia clamar a Jesus com fé, porque através da sua fé, ele seria ouvido. Queridos, isso nos ensina que a ousadia de Jairo nós precisamos ter essa mesma ousadia quando nós estivermos passando por situações desesperadoras. Quando você e eu passamos por situações desesperadoras, qual é o comportamento que nós temos? Ligar para o pastor, muitas vezes, ligar para o seu líder espiritual, né, para a liderança, para que ore, para que resolva. Queridos, a palavra de Deus nos diz que nós temos a autoridade, e essa autoridade está no nome de Jesus. Então, não estou dizendo que você não peça oração, porque todos nós precisamos pedir oração uns aos outros, até porque a palavra de Deus diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, precisamos ajudar uns aos outros em oração. Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos fé em nós mesmos, muitas vezes nós não acreditamos na oração que nós fazemos, muitas vezes a gente crê na oração do pastor, porque talvez seja do que muitas vezes nós deixamos que a nossa fé seja diminuída de tal ponto que não cremos naquilo qual nós estamos orando. Precisamos da ousadia que Jairo teve diante do Senhor. Precisamos da ousadia de estar diante dele, de buscar ele. Não podemos estar murmurando. Precisamos deixar a murmuração de lado. Precisamos deixar a reclamação de lado. Precisamos deixar o lamento, a dificuldade de lado, irmãos, e estarmos vivendo de forma que agrade o coração de Deus. Sabe, como eu já disse, ele preferiu sair do seu lugar e buscar a Jesus. Aonde é que você está nesse momento? Onde você se encontra agora no lugar de conforto no seu lar? Qual é o lugar, melhor dizendo, que você pode ter na sua casa para você reservar e ter então o seu encontro, a sua busca com Jesus? Olha, queridos, nesse momento nós podemos aprender com Jairo. Nós não podemos desistir de buscar a Deus. E a pergunta é, o que nós temos feito esses dias? Temos deixado essa responsabilidade para os outros? Ou temos corrido atrás, clamando ao Senhor por nosso livramento e também pelos demais? Sabe, queridos, eu fico pensando durante esse tempo de quarentena. Eu paro e fico pensando assim, como Deus é lindo e como Deus ele tem os seus propósitos para realizar. Por que será, queridos? Aí vem uma série de perguntas e ao mesmo tempo a resposta. Por que será que Deus permitiu que essa aflição acontecesse no nosso Brasil, na nossa nação? Por que será que Deus agora permitiu que reunisse pais, filhos, marido e mulher dentro de casa durante uma quarentena? Por que será isso? Por que, queridos? Existem mulheres reclamando que não tem a sua atenção no lar porque o marido... Quantas vezes você já orou pedindo a Deus que Deus desse uma forma, um jeito para que teu marido te desse atenção ou a tua esposa te desse atenção? Talvez você tenha esquecido desta oração, mas Deus não esqueceu de realizar. Quantos filhos que não têm a presença do pai e da mãe dentro de casa juntos? E olha o que é que Deus está fazendo, queridos.
E muitas vezes estamos reclamando dentro de casa porque estamos juntos, porque o marido faz isso e aquilo outro, a esposa também, porque os dois juntos o temperamento é muito grande e existem discussões e tudo, mas quando os nervos estiver à flor da pele, você sabe o que fazer. Você sabe qual comportamento você deve ter diante do Senhor. Clamar a Jesus, como fez Jairo. Queridos, isso é propósito de Deus. Deus está propositando reunir a família, reunir filhos, reunir pais. Quantos dias e meses e anos famílias não se reúnem para louvar, para buscar, para encontrar a palavra de Deus? Esse é o momento, queridos, aproveita. Este é o momento que Deus está colocando diante de você, para que você clame, para que você busque, para que a sua família aprenda a amar a Deus e buscar a Ele em toda e qualquer situação. Então, queridos, o objetivo desses dias é esse, né? Para que a família seja despertada a buscar e clamar àquele que tudo pode. Então, Jairo clamou a Jesus e nós precisamos continuar clamando. Não só agora, mas em todo o tempo, porque sem a ajuda de Deus, queridos, nada nós somos, nada podemos fazer, porque Ele afirma na sua palavra que sem Ele nada podemos fazer. E em terceiro e último lugar, como nós devemos nos comportar de forma que agrade ao Senhor. Em terceiro lugar, crendo que Jesus pode mudar a situação. Foi o que Jairo fez. Lá no verso 23, parte B, ele diz assim, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Sabe, queridos, Jairo, ele estava tão focado com a sua fé, que é tão operante de tal forma, que ele teve a mesma ousadia de dizer a Deus, de dizer a Jesus como ele deveria orar. Mas isso não era desrespeitando a Jesus, isso não era dando ordem para Jesus, não, mas era ele demonstrando o tamanho da sua fé, porque ele cria que se Jesus fosse lá e impôsse as mãos sobre a vida da sua filha, ela seria curada e ela viveria. Essa é a fé que Jairo tinha naquele momento. Então, irmãos, diante de uma situação desesperadora, a nossa fé, ela é a nossa maior arma. Nós precisamos, irmãos, crer, precisamos colocar a nossa fé em ação. E eu pergunto, que outras situações você tem vivido? A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, homens de Deus, mulheres de Deus, maridos, esposas, servos do Senhor, vocês que me ouvem, vocês que nos assistem nesse momento, o nosso comportamento diante das situações adversas e que esse comportamento venha a ser de forma que agrade a Deus, nós precisamos também crer que Jesus pode mudar a situação que estamos vivendo. Por que pode? Porque a palavra dele diz assim, que nada é demasiadamente difícil para ele. Queridos, abasta uma ordem dele, abasta o querer dele, para que essa situação seja resolvida. E a palavra de Deus ainda diz, agindo eu, quem impedirá? Então nada pode impedir, queridos, o agir de Deus. Ninguém pode impedir, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus, o nosso Rei, o nosso Deus, o Deus todo soberano. E é por isso que nós precisamos crer que as situações podem ser mudadas. O Senhor, Ele pode reverter essa situação e muitas outras que nós venhamos a vivenciar, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E se Ele quiser, amanhã mesmo, hoje mesmo, tudo pode voltar ao normal no nosso Brasil, na nossa nação, em qualquer lugar. Mas se os propósitos dele já estiver realmente sendo realizado. Porque se o propósito de Deus ainda não acabou, continuar procurando, clamando e acreditando nele, porque ele é o verdadeiro Filho de Deus.
Que o Senhor, pois, nos abençoe nesta manhã. Antes de passar para o pastor Rubens, eu gostaria de orar por você. Orar por você nessa manhã. Orar por você, pai, por você, mãe, você, casal que está em casa juntamente com seu filho. Vamos estar orando nessa manhã. Dê as mãos ao seu cônjuge agora, aos seus filhos que estão reunidos aí. E vamos estar orando para que o Senhor nos ajude a nos comportar de forma agradável ao coração dele. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã tão maravilhosa na tua presença. Obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu. E eu quero te louvar, Senhor, por cada família que está reunida agora neste momento, ouvindo a tua palavra. E nessa hora eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor vá de encontro à vida das esposas, vá de encontro à vida do marido, vá de encontro à vida dos filhos. Senhor, e que, ó Deus, o Senhor ajude a cada um se comportar de forma agradável, Senhor, a ti. Ó Deus, a obedecer a tua palavra, a ser obediente ao teu chamado, a ser obediente, Senhor, aos teus propósitos. E crer, Senhor, em tudo aquilo que nós ministramos nesta manhã acerca da tua palavra. Por isso, meu Pai, toma nas tuas mãos, abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos lares, abençoa os nossos filhos, para que eles também possam aprender, Senhor, a te amar, a aclamar e a crer, Senhor, no teu poder, Pai. Deus, toma nas tuas mãos, nos dê um resto de dia abençoado na tua presença. Que possamos, ó Deus, te louvar, te engrandecer, te adorar e estar cada dia, Senhor, cumprindo, ó Deus, a tua vontade. Porque é melhor estar na tua vontade, Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Você ouviu uma palavra de esperança. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Você que tem estado conosco todas as manhãs. Hoje você ouviu a mensagem de Deus através da missionária Margarida. Mandamos aqui o nosso abraço para cada um de vocês que estão ligados aí. Mandamos aqui um abraço para a nossa irmã Carla Ferreira, né? Para o nosso pastor Jânio, nosso querido pastor Jânio, lá em Bimirim. Um abraço aí para vocês, para a irmã Névia também, que está ouvindo aí a palavra de Deus, está conosco, né? E também queremos mandar um abraço para a irmã Adriana, a irmã Cícera Matias, a irmã Nelma, lá em Cabrobó, certo? O pessoal aí que está ligado na nossa live. Irmã Luciene também, Eunice Macedo, que está também ligado conosco aí na nossa live. Um abraço. Irmã Rogéria também, Rogéria Oliveira, membro da nossa igreja. Nossa amiga Cida, né, que está em casa, a costureira, ontem estava conosco também. E também a irmã Lourinha, né, que está ouvindo também a nossa pré-diaconisa. Mandamos um abraço para você que tem estado conosco, ouvido a palavra de Deus através da nossa live, né? E também a Osália, né, que é irmã do cunhado de Margarida, nossa irmã Osália, também lá em Petrolina. Mandamos um abraço aí para você. Deus abençoe a missionária Silvana, que está ali na Congregação Batista Missionária em Afogados da Engazeira. Vamos orar por Afogados, né? Houve enchente lá, muita chuva, nós temos orado e vamos continuar orando. Nós, com o cunhado irmão Osmar Tagino Granja, lá em Petrolina também, certo? Que Deus abençoe você. E Flavinha está sempre ligada aqui, ouvindo a palavra de Deus através da nossa live. Um abraço para Rízia e também para o nosso irmão Felipe Lopes, lá na Coab, né? Também membros da nossa congregação na Coab. Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos de volta, novamente às 10h15 da manhã, trazendo uma palavra de esperança nesse tempo tão difícil, né? Um abraço para o cantor Maraílson, lá em Serra Talhada, né? Teve conosco também aqui, um homem de Deus, tem um ministério lindo, que Deus abençoe aí, no nome de Jesus, tá certo? Nosso irmão e amado Maraílson em Serra Talhada, ao pastor Helder, seu pastor Paulo César também lá em Serra Talhada. Um abraço, queridos. Amanhã nós estamos de volta a partir das 10h15 e nós esperamos você, certo? Nós ainda estamos nos adaptando
a essa realidade. Estamos organizando aqui o material. Aqui e acolá você vê uma falhazinha, mas estamos aí procurando melhorar para assistir vocês através da palavra de Deus, tá certo? Deus abençoe no nome de Jesus e obrigado pela sua atenção, né? Que a sua vida seja uma vida de esperança no Senhor Jesus Cristo e que em tempos de crise a nossa maior arma é a fé, porque Deus está no controle de tudo, tá certo? Deus abençoe no nome de Jesus e muito obrigado.